Olá, e bem-vindo a uma nova aula sobre química orgânica. Hoje, iremos mergulhar no fascinante mundo dos polímeros. Começaremos entendendo o que são polímeros, como são formados e por que são tão importantes para nós. Os polímeros são grandes moléculas feitas de pequenas unidades repetidas chamadas monômeros. Vamos explorar a química por trás disso. Agora que entendemos o que são polímeros, vamos nos aprofundar no processo de formação de um polímero, conhecido como polimerização. Existem várias maneiras de polimerizar monômeros, e cada método produz polímeros com propriedades diferentes. Vamos explorar alguns desses métodos de polimerização e entender como eles influenciam as propriedades dos polímeros resultantes. Compreender o que são polímeros e como são formados nos deu a base para agora explorar suas propriedades. Os polímeros são uma classe incrivelmente diversificada de materiais com uma gama surpreendente de características físicas e químicas. As propriedades dos polímeros podem ser divididas em três categorias principais: propriedades físicas, propriedades químicas e propriedades mecânicas. Cada um desses aspectos é influenciado pela estrutura do polímero em nível molecular. As propriedades físicas de um polímero incluem aspectos como densidade, solubilidade, temperatura de fusão e temperatura de transição vítrea. Vamos explorar como cada um desses aspectos é influenciado pela estrutura do polímero. A densidade de um polímero, por exemplo, é fortemente influenciada pela presença de ligações cruzadas e pelo grau de cristalinidade. Por outro lado, a solubilidade do polímero é determinada pela polaridade dos monômeros e a temperatura de fusão é determinada pelo tipo de forças intermoleculares presentes. As propriedades químicas dos polímeros descrevem como eles reagem a diferentes substâncias e condições ambientais. Isso pode incluir reações a altas temperaturas, exposição à luz ultravioleta e interações com diferentes tipos de solventes. Por exemplo, a estabilidade térmica de um polímero pode ser influenciada pela presença de ligações cruzadas que resistem à decomposição térmica. A resistência do polímero à luz UV, por outro lado, pode ser melhorada através da adição de aditivos que absorvem radiação UV e protegem a cadeia polimérica. As propriedades mecânicas de um polímero descrevem como ele responde a forças externas. Isso pode incluir resistência à tração, resistência ao impacto e dureza. A resistência à tração de um polímero, por exemplo, é determinada pela força das ligações intermoleculares. Polímeros com ligações covalentes fortes ou ligações de hidrogênio frequentemente exibem alta resistência à tração. A resistência ao impacto, por outro lado, é influenciada pela presença de ligações cruzadas e pela flexibilidade da cadeia polimérica. Entender essas propriedades é crucial para o desenvolvimento e a aplicação de polímeros. Por exemplo, polímeros com alta resistência à tração e estabilidade térmica podem ser usados na indústria automotiva, enquanto polímeros com alta solubilidade podem ser usados em aplicações farmacêuticas. Assim, o estudo detalhado das propriedades dos polímeros é uma parte importante da química dos polímeros e continua a ser uma área de pesquisa ativa. Agora que já entendemos a formação e as propriedades dos polímeros, vamos explorar algumas das muitas aplicações destes materiais fascinantes no nosso dia a dia. Os polímeros desempenham um papel vital na indústria, contribuindo para o desenvolvimento de novos materiais e tecnologias. São utilizados na fabricação de uma variedade incrivelmente ampla de produtos, desde peças automotivas, passando por embalagens de alimentos, até a eletrônica. Por exemplo, polímeros de alta resistência como poliamidas e poliésteres são usados em peças de automóveis e aeronaves devido à sua resistência e durabilidade. Polímeros biodegradáveis, por outro lado, estão sendo cada vez mais usados em embalagens sustentáveis. A medicina é outra área onde os polímeros têm um impacto significativo. Os polímeros biocompatíveis são usados em uma variedade de aplicações médicas, desde suturas cirúrgicas até implantes de longa duração. Por exemplo, o poli-lactídeo-coglicolídeo é um polímero biodegradável que tem sido usado para criar suturas que são absorvidas pelo corpo ao longo do tempo. Os polímeros também são usados para criar dispositivos de liberação controlada de medicamentos, que podem liberar um medicamento a uma taxa constante durante um período prolongado. Os polímeros também desempenham um papel cada vez mais importante na eletrônica.
Os polímeros condutores, por exemplo, estão sendo usados para criar dispositivos flexíveis e leves que podem abrir caminho para novas tecnologias. Por exemplo, o polipirrol é um polímero condutor que tem sido usado para criar transistores orgânicos e células solares. Além disso, os polímeros piezoelétricos, que geram uma carga quando são mecanicamente deformados, estão sendo explorados para aplicações como sensores e atuadores. Com tantas aplicações e potenciais inexplorados, os polímeros prometem continuar a desempenhar um papel fundamental na nossa sociedade. A pesquisa em andamento está explorando novas maneiras de criar polímeros com propriedades melhoradas e encontrar maneiras mais sustentáveis de produzir e reciclar polímeros. Agora que já exploramos as aplicações incrivelmente diversas dos polímeros, é crucial abordar um aspecto significativo: a sustentabilidade. Como podemos criar, usar e descartar polímeros de maneira mais responsável? É o que veremos agora. A produção de polímeros tem um impacto ambiental considerável, principalmente devido ao uso de matérias-primas não renováveis e aos processos de produção intensivos em energia. No entanto, os cientistas estão desenvolvendo maneiras mais sustentáveis de produzir polímeros. Por exemplo, muitos pesquisadores estão explorando a produção de polímeros a partir de fontes renováveis, como plantas. Outros estão desenvolvendo processos catalíticos que podem produzir polímeros a temperaturas mais baixas, reduzindo assim o consumo de energia. O uso responsável de polímeros também é fundamental para a sustentabilidade. Isso pode envolver a escolha de polímeros com uma vida útil mais longa, a reutilização de produtos de polímero e a escolha de polímeros que são menos prejudiciais ao meio ambiente. Por exemplo, em vez de usar poliestireno descartável para embalagens, as empresas podem optar por polímeros biodegradáveis ou compostáveis. Além disso, o design de produtos para uma maior durabilidade pode reduzir a quantidade de resíduos de polímeros que acabam em aterros sanitários. A reciclagem de polímeros é um componente crucial da sustentabilidade. Infelizmente, muitos polímeros não são facilmente recicláveis, o que significa que acabam em aterros sanitários ou no meio ambiente. No entanto, os avanços estão sendo feitos para melhorar a reciclagem de polímeros. Pesquisas estão sendo conduzidas para desenvolver novos métodos de reciclagem química, que podem quebrar os polímeros em seus monômeros constituintes. Esses monômeros podem então ser purificados e reutilizados para produzir novos polímeros, criando um ciclo de vida mais circular para esses materiais. A pesquisa em polímeros sustentáveis promete revolucionar a maneira como produzimos, usamos e reciclamos polímeros. Estes não são apenas objetivos ambientais, mas também representam oportunidades de negócios significativas. As empresas que conseguirem se adaptar a estas práticas sustentáveis estarão à frente da curva. Com mais pesquisa e inovação, temos a chance de criar um futuro onde os polímeros continuem a desempenhar seus papéis essenciais em nossas vidas de uma maneira que seja muito mais harmoniosa com nosso planeta. Esperamos que você tenha aprendido muito sobre polímeros e sua importância. Continue explorando a química orgânica e até a próxima!